Fatos e versões. O que vai impactar na sua vida agora no Café com Política. Que recebe o secretário de Desenvolvimento da cidade de Contagem, aqui na região metropolitana de Belo Horizonte, René Vilela. Olá, secretário, muito bom dia. Bom dia, Guilherme, bom dia, Thalita, bom dia a todos os ouvintes de Contagem. Secretário, já vou começar pela pergunta que visivelmente, para quem passa pela Avenida João César e vai até o centro da cidade, talvez seja a mais esperada. A conclusão das obras do Beatriz está prevista para quando e que tamanho a prefeitura espera que esse novo complexo tenha para melhorar condições econômicas na cidade, de mobilidade, etc. Bom, a previsão, primeiro é importante lembrar que o projeto de mobilidade para a cidade foi desenvolvido quando a prefeita Marília Campos exerceu o seu segundo mandato, com recursos em caixa, como o programa SIM, de integração de transporte e também duplicação de viadutos. Ou seja, passaram-se 8 anos e essa duplicação do viaduto Beatriz, como da Ceasa e outros, não haviam sido concluídas. Então foi uma prioridade, é um entroncamento muito importante, metropolitano, que é João César com Via Expressa, e nós estamos agora em fase final de detalhes. Quem passar pelo viaduto Beatriz vai observar que as faixas que passam sobre a Via Expressa já foram concluídas, que agora é uma questão de pintura, de sinalização horizontal, melhorar a condição do asfalto abaixo ali na Via Expressa. Então são detalhes. Então nós acreditamos aí que mais 30, 40 dias ele estará plenamente concluído. Inclusive houve uma grafitagem que os artistas, os grafiteiros da cidade propuseram. Então acho que vai ser uma conquista importante, né? E ele foi projetado de uma forma que viabiliza a operação de todo o transporte, da logística, da indústria. Então, acho que foi um ganho importante para Contagem e para a região metropolitana. Secretário, ontem uma cratera se abriu ali na Avenida Cardeal Eugênio Pacelli, interditando o trânsito, né? A pista ali. E é um ponto importante aqui em Contagem, porque quem sai desta região, da Avenida Babita Camargo, onde nós estamos, sim, inclusive neste momento, para acessar a 381 sentido Betim, passa geralmente por aquele local. Hoje ainda esse buraco está lá. Nós estamos falando de um buraco de quase 5 metros de profundidade e que ontem, inclusive, assustou muita gente, né? A partir de um vídeo divulgado nas redes sociais que viralizou. É uma tragédia, inclusive poderia ter acontecido ali. É um buraco muito grande. Eu estava até contando para os meninos aqui nos bastidores que eu fui até o local, eu passo por ele todos os dias e que realmente impressiona. Já tem um balanço do que aconteceu ali na pista, aquilo já tinha sido informado para a prefeitura que poderia acontecer, a prefeitura já sabia desse risco e o que vai ser feito pela prefeitura de imediato para que esse trânsito possa ser restabelecido? Thalita, acho que é uma questão muito importante que esse fato nos remete a ela. E a gestão atual tem feito um trabalho que a gente tem que destacar, exemplar, que é de monitoramento, primeira identificação, caracterização e monitoramento das áreas de risco. Então, o município, por exemplo, entre o que nós tínhamos mapeado e a realidade que nós hoje temos mapeada, houve assim a identificação de muitas novas áreas de risco. Então, o município elaborou um programa que está sendo implantado, que já entregou muitas obras, intervenções em encostas, estabilização, talude, né? Então, este ponto específico que você cita, que é realmente importante, ele demonstra o quê? Que a geologia, a relação entre obras de infraestrutura, solo, drenagem, águas de chuva, precisa ser entendida no seu conjunto. E é isso exatamente que nós estamos fazendo através da Secretaria de Defesa Social, que tem a área competente para fazer esse mapeamento. Então, em geral, o município está trabalhando uma visão estrutural e já há diversas entregas de obras para estabilizar e evitar esse tipo de dano. Neste caso específico, as secretarias de obras e Transcom, elas se mobilizaram imediatamente. Então já estiveram no local, analisaram, estão definindo a melhor maneira de resolver o problema. Se terão intervenções circunstanciais, emergenciais, ou se terá que ser uma intervenção mais estruturada, sabe, Thalita? Mas certamente
Ainda hoje, no mais tardar até o final do dia, né? Nós temos condições, inclusive, de encaminhar para vocês qual é a avaliação e o plano que a Secretaria de Obras já dimensionou. Secretário, já que a gente está falando de obras, eu queria já entrar no assunto aqui, Rodoanel. Nosso tempo é curto. Na semana passada nós ouvimos o secretário de Estado de Infraestrutura, Fernando Marcato. Ele esteve com a gente aqui no Super N, no Café com Política, e quando perguntado sobre as obras do Rodoanel, ele disse que na conversa com as prefeituras, a Prefeitura de Contagem foi a única que teve, isso nas palavras dele, uma mudança de postura. Eu pergunto para o senhor, e disse ainda que a Prefeitura estaria dando um tiro no pé, foram as palavras de Fernando Marcato. Eu queria perguntar para o senhor o que aconteceu nessa conversa com o Estado em relação ao Rodoanel. A gente sabe que Betim e Contagem são as cidades que vão ser mais impactadas aí com essa obra e que se colocaram, inclusive, contrárias, né? As prefeituras trouxeram opiniões contrárias ao do Estado, foram inclusive contra a questão do leilão do Rodoanel na Bolsa de São Paulo. Eu queria que o senhor contasse o que aconteceu com a Prefeitura de Contagem e com o Estado, para que o secretário Fernando Marcato pudesse dizer aqui no Super N, aqui no Café com Política, que a Prefeitura estaria, primeiro, mudando a postura e, segundo, dando tiro no pé em relação à não aceitação daquilo que foi colocado pelo governo de Minas. Ok, Thalita. Bom, em primeiro lugar, é fundamental registrar que as palavras do secretário Fernando Marcato, no mínimo, foram muito infelizes. Primeiro, por não estar em conformidade com a realidade. E revela ou desconhecimento da realidade, ou talvez uma abordagem interessada que omitiu aí fatos fundamentais. Em primeiro lugar, nunca houve mudança de posição da Prefeitura de Contagem, muito menos, conforme ele afirmou, motivada por questões eleitorais. Mas eu quero registrar que, em primeiro lugar, o primeiro projeto do Rodoanel data de 1953, completa 70 anos. E aí, Thalita, é uma curiosidade, porque que nos últimos anos, na última década, todos os governos tentaram publicar edital, ou publicaram, no caso do atual governo, às vésperas das eleições, no final de mandato. Agora, no caso específico da proposta atual do governo do Estado, é uma proposta muito similar ao que foi elaborada ainda no governo Anastasia, no que diz respeito ao traçado em Betim e Contagem. Mas qual que é o ponto? Nós nos reunimos em 2021, eu participei dessa reunião, o secretário Fernando Marcato estava, estavam vários colegas secretários da Prefeitura de Contagem. Foi realizado uma primeira visita ao traçado proposto, mas o município de Contagem sempre manifestou a sua discordância com o traçado que o governo do Estado insiste em impor. E eu vou dizer isso por quê? Porque também é uma infelicidade, quase leviano talvez, né? O secretário dizer que nós somos contra o Rodoanel. Não somos. Rodoanel é um projeto estratégico, como eu disse. A sua concepção vem de 70 anos atrás e agora ele ainda é muito mais necessário. O que ele esqueceu de dizer, e aí eu quero dizer que ele precisa estudar melhor a nossa proposta, porque ele afirmou aqui que a nossa alternativa de traçado, ou seja, junto com a Prefeitura de Betim, com todas as áreas técnicas bem fundamentadas, nós apresentamos uma alternativa de traçado. De um Rodoanel melhor, compatível com a preservação dos mananciais que abastecem a população de Contagem, de Betim e de Belo Horizonte, porque o traçado apresentado pelo Estado, ele impacta muitas áreas de recarga de aquíferos nascentes, e todos sabem a situação crítica do sistema metropolitano. Quando a Copasa eleva as tarifas, é porque a produção de água, o transporte dessa água, o tratamento vai ficando cada vez mais caro, então onera toda a população que depende dessa água, e nós somos fornecedores de água para Contagem, Betim e Belo Horizonte. Segundo, o traçado proposto pelo Estado secciona, divide ao meio bairros que já estão constituídos há décadas, e também em Betim. Por isso que a nossa proposta foi feita em conjunto com a Prefeitura de Betim, que nunca hesitou em apresentar uma alternativa mais racional, mais sustentável do ponto de vista ambiental, social e econômico. E aí, Thalita, é bom destacar também que o Rodoanel, o traçado proposto pelo Estado, ele impacta
impacta, ele inviabiliza o principal polo de ecoturismo e turismo rural de Contagem. Nós temos dezenas de estabelecimentos que estão exatamente onde eles estão propondo e secciona. Não tem passagem, inviabiliza o acesso da população a escolas, a postos de saúde, a interação que eles têm com seus amigos, familiares, além do acesso ao trabalho. Mas outro fato importante, a comunidade quilombola que está nas proximidades, sequer mencionaram, e a lei federal que exige que seja considerado um impacto. E por fim, do ponto de vista econômico, ele inviabilizaria alguns bilhões de investimentos no eixo da 040, porque se sobrepõe a grandes projetos que nós já confirmamos para o município, que estão em processo de licenciamento. Agora, o secretário vir aqui afirmar que a nossa proposta de traçado implicaria uma distância de 30, 40 quilômetros da Ceasa, Thalita, ou ele não estudou ou ele omitiu a verdade. Por quê? A distância do traçado que o governo do estado apresenta para a Ceasa é de 5,5 quilômetros. A que nós apresentamos é de 13 quilômetros. Secretário, eu vou aproveitar, já que o secretário Fernando Marcato fez a consideração dizendo que houve uma mudança de postura da prefeitura de Contagem, vou fazer a pergunta inversa para o senhor. O senhor percebe alguma mudança de postura na secretaria responsável no governo de Minas por isso e no secretário em relação ao que eram as negociações anteriores? Guilherme, veja só, nós recebemos o governo do estado, propusemos estudar em conjunto, foi feita uma primeira visita, depois, observem bem, foram feitas audiências públicas. A de Contagem não tinha sistema de som. A audiência foi inviabilizada. A única audiência que nós reconhecemos foi plenamente realizada foi lá na cidade administrativa, e lá está registrada a posição do governo municipal de Contagem, como está junto ao Ministério Público, junto ao Tribunal de Justiça. Agora, qual que é o ponto? Só para chegar nós fizemos a revisão do plano diretor. Um amplo processo participativo, dezenas de reuniões que tinha caráter deliberativo, e foi o que prevaleceu. Então, eu acho que é fundamental. Talvez não tenha havido uma mudança de postura do governo. Acho que o secretário foi infeliz de afirmar inverdades, né? Eu acho que talvez por desconhecimento, por não ser do estado, por não conviver com as realidades locais nossas, né? Falar que seria a principal obra viária do município, ele desconhece os investimentos na Avenida Maracanã, na Via 630, todos os investimentos nós estamos fazendo. Agora, qual que é o ponto? Talvez precisasse ter uma mudança do governo do estado, porque qual o problema de se fazer um governo participativo com transparência? Por que não realizar audiências públicas? Por que não vir ao debate? Porque nós estamos aqui para debater, porque nós somos pautados pela defesa do interesse público e promoção do bem-estar da nossa população. A prefeita Marília Campos é reconhecida, está com mais de 80% de avaliação positiva, inclusive porque ela percorre a cidade cotidianamente, ouvindo a população e dando resposta. Então, vamos reiterar ao secretário Fernando Marcato, vamos abrir o debate com transparência, secretário. Venha a Contagem, vamos fazer reuniões técnicas, vamos esquecer os equívocos das declarações aqui na rádio, mas desde que o senhor compareça e cumpra o seu papel institucional de um bom debate técnico. Veja só, a resolução 001 do CONAMA, primeira resolução da década de 80, estabelece que traçados rodoviários, rodovias, precisam ter estudos de alternativas locacionais. Como é que o governo do estado, Thalita, me publica um edital com um único traçado? E qual que é o critério da resolução CONAMA? Sustentabilidade. Você deve comparar as três alternativas com critérios e parâmetros técnicos e demonstrar qual deles é mais sustentável.
Então é isso que nós queremos e nós temos convicção, assim como eu entendo que a Prefeitura de Betim mantém a sua firme convicção de que a nossa proposta conjunta é a melhor para a população de Contagem, como para toda a população da região metropolitana. Secretário, nós estamos já encerrando aqui a nossa entrevista, já estamos até atrasados, inclusive, mas uma última pergunta para a gente poder encerrar aqui esse bate-papo com o senhor, em relação às relações das prefeituras com mais 4 anos de mandato do governador Romeu Zema. O Rodoanel é uma obra muito esperado há décadas pela população mineira de uma forma geral, principalmente pelas cidades em que serão mais impactadas ou que serão mais impactadas. Como tentar amenizar os impactos dessa discussão sobre o Rodoanel na relação que as prefeituras precisam ter com o governo do estado, com o governador Romeu Zema? Esse é um ponto muito importante. Primeiro que a nossa relação é institucional. Então, por exemplo, enquanto nós demarcávamos claramente a nossa discordância com o traçado do Rodoanel e apresentávamos alternativas, inclusive indo ao Ministério Público, à Justiça, nós celebrávamos convênios com o governo do estado, inclusive para implantar as obras, retomar o projeto de implantação das bacias de contenção, que vai resolver um problema de enchentes, não só de Contagem, como também contribuir para que a Tereza Cristina em Belo Horizonte não tenha os problemas que tem hoje. Então nós separamos bem, nós cultivamos uma ótima relação com várias áreas do governo do estado, temos parcerias. Então da nossa parte nós separamos, nós somos objetivos nisso. Nossa divergência é em relação à pauta, ao traçado do Rodoanel. Mas nós temos convicção de que o bom senso vai prevalecer, até porque, constitucionalmente, nós temos uma prerrogativa. O Pacto Federativo resguarda uma prerrogativa aos municípios. E nós vamos até a última instância para que a sustentabilidade, para que o turismo, para que as comunidades tradicionais, para que os mananciais e os projetos estratégicos de desenvolvimento econômico de Contagem e os interesses legítimos da população de Contagem sejam respeitados. Tenho convicção, Thalita, que nós vamos conseguir reunir aí condições para que prevaleça a alternativa de traçado que a Prefeitura de Contagem e Betim apresentar. Agora, se o governo do estado se apresentar, tanto nós podemos também, como já foi externado pela nossa prefeita, fazer o estudo conjunto, né? Não é nada a ferro e fogo. Aliás, não pode ser a ferro e fogo querendo impor, né? Para um projeto que é de 1957, nós entendemos que o governador Romeu Zema, ele terá a oportunidade de demonstrar a capacidade de construir consenso. Eu acho que isso é fundamental na política, porque o que está em jogo, em última instância, é o bem-estar da população. Secretário de Desenvolvimento Econômico da Prefeitura Municipal de Contagem, aqui na região metropolitana de Belo Horizonte, René Vilela, muito obrigado pela participação aqui no nosso Café com Política, e volte em outras oportunidades, porque afinal de contas, discutir a situação municipalista e os assuntos metropolitanos afetam a todos nós, na capital, na região metropolitana, no estado como um todo. Obrigado pela presença. Verdade, eu que agradeço, Guilherme. Muito obrigado a vocês, ótimo trabalho. Ótimo dia para o senhor, secretário. Muito obrigada pela sua entrevista. Volte sempre aqui.